E aí, nerds, beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar que o Thor previu o final de Vingadores Guerra Infinita. I told you. You die for that. Eu sabia faz tempo. Galera, e se eu dissesse pra vocês que tudo que aconteceu em Vingadores Guerra Infinita, principalmente o final de Vingadores Guerra Infinita, o Thor já soubesse o que iria acontecer? Bring me Thanos! Então explode esse like de tanto levitar, manda esse vídeo aqui pros seus amigos, pros grupos, e eu tô com uma notícia incrível pra vocês lá no meu Instagram, cara. Então corre lá pro meu Instagram que eu botei uma notícia super irada no meu Insta Stories, me segue lá, meu Instagram é esse aqui, então corre lá. Um canal nos Estados Unidos chamado Screen Crush acabou fazendo uma teoria, cara, e eu achei muito interessante e falei, por que não falar pra galera? E fiquei pensando, decidi melhorar essa teoria um pouquinho mais pra ficar no nível épico, explodidora de cabeças. Então é o seguinte, sabem Vingadores Era de Ultron, que o Thor acaba tendo uma visão em uma caverna e depois ele volta a se encontrar com os Vingadores e acaba ressuscitando o Visão e dando a ele o nome de Visão? E após trazer o Visão à vida, olha só o que o Thor fala. Um redemoinho que suga toda a esperança de vida e o centro é aquilo. O que? A gema? É a joia da mente. Uma das 6 joias do infinito, o maior poder do universo, com capacidade destrutiva incomparável. E agora, se eu dissesse pra vocês que todas essas visões que o Thor teve e os Vingadores tiveram em Vingadores Era de Ultron, era na verdade uma mensagem da chegada do Thanos e da vitória eminente do Thanos. Sim, em Vingadores Era de Ultron já estavam falando de como Vingadores Guerra Infinita ia acontecer e como Vingadores Guerra Infinita ia acabar. No final de Vingadores, fomos apresentados o Thanos e logo em seguida tivemos vários filmes mostrando pistas e algumas cenas do Titã Louco. Mas tem uma cena ao decorrer de todo o universo Marvel que mostra o Thor tendo uma visão, cara. E nessa visão mostra que o Thanos, na verdade, já iria vencer os Vingadores muito antes de Guerra Infinita acontecer. Wake up! Extinction. E caso você não se lembre, a Wanda e o Pietro Maximoff tiveram poderes originários da Joia da Mente, cara. Uma das joias do infinito. The twins. A miracle. E acontece que as visões que a Wanda acaba dando aos Vingadores são bem esquisitas. E não é à toa que o Thor acaba tendo a visão mais esquisita de todo o grupo. I am Thor, son of Odin, and as long as there is life in my breast, I am running out of things to say. Are you ready? Para começo de conversa, temos uma cena que foi deletada de Vingadores Era de Ultron. Essa cena deletada, na verdade, é a mesma cena em que o Thor está lá na caverna tendo uma visão. E essa cena deletada é muito mais útil e traz muito mais informações para nós do que a cena que foi acabar parando no filme de fato. Nessa cena, na caverna, o Thor acaba permitindo que as bruxas de Norne acabem possuindo o seu corpo. Essas bruxas, na verdade, são 3 bruxas conhecidas por saberem todo o destino dos Asgardianos e também o do Thor. E elas dizem ao Thor e ao Erik Selvig que Ultron só é perigoso porque ele possui uma das joias do infinito com ele. Isso quer dizer que Ultron não é uma ameaça tão grande, mas sim, ele era um presságio do que estava por vir. If Ultron has the Mind Stone. Your enemies are closer. Mas na cena
cena que foi pro filme de Era de Ultron, nós só vimos algumas cenas rápidas e não mostrou tanta coisa assim. Nós só tivemos algumas cenas rápidas, o deslumbre das 5 joias do infinito. Wake up! Beleza, bora olhar essas visões com um pouquinho mais de cuidado e detalhe. Na visão que o Homem de Ferro acaba tendo, o Tony Stark, ele vê todos os Vingadores em um asteroide, todos mortos, cara. E essa visão acabou mudando o Tony Stark de vez. E foi o que fez ele criar o Ultron. I see a suit of armor around the world. E ainda mais, fez ele criar uma armadura nanotecnológica. Porque lembra, né, em Vingadores Guerra Infinita, o Homem de Ferro fala que o reator Ark em seu peito só serve para uma proteção contra monstros escondidos no armário. I know I had the surgery, I'm just trying to protect us. That's it, just in case there's a monster in the closet. E a Viúva Negra acaba tendo uma visão onde ela volta no momento em que foi a primeira vez que ela acabou tirando a vida de alguém. We'll celebrate after the graduation ceremony. What if I fail? You never fail. E também na cirurgia onde ela é esterilizada. Em uma hora, nessa cena, podemos ver 2 criancinhas sem boca, cara. Isso em ilusão dos filhos que a Viúva Negra iria deixar de ter após a cirurgia. E a visão do Capitão América levou a ele no final da Segunda Guerra Mundial, onde os americanos estavam comemorando em uma festa. E lá ele acaba tendo uma dança com a Peggy Carter, cara. Porém, simplesmente do nada, tudo acaba ficando em um silêncio completo e depois as pessoas acabam sumindo. Sacou? Sumindo. Imagine it. E já o Thor teve a visão mais louca de todas. Na verdade, ele está em Asgard, cara. Em uma festa em Asgard. E as pessoas acabam utilizando umas máscaras esquisitas. E o Heimdall ainda assim fala que ele está sem olhos, mas mesmo assim consegue enxergar tudo. Heimdall, your eyes. Oh, they see everything. They see you leading us to hell. Wake up! Hell, o lugar que o Heimdall acaba falando, é um lugar de pós-vida onde os Asgardianos vão parar depois da sua vida. E quem comanda Hell, na verdade, é Hela. E essa cena, cara, e essa frase, na verdade, significa o genocídio que irá acontecer em Asgard, cara, no filme de Thor Ragnarok. Ou melhor, metade do genocídio que acabou logo em seguida de Vingadores Guerra Infinita. Com o Thor fugindo em sua nave, dando de cara com o seu maior inimigo. E além disso, Thor fala que ele consegue salvá-los, cara. Mas Heimdall acaba falando que todos eles estão mortos. A visão estava certa, não é mesmo? I can still save you. We're all dead. Can you not see it? E se liga só nessa cena, onde o Heimdall acaba falando que Thor é um destruidor, cara. E essa cena vem logo em seguida com o Thor lançando um raio de seu peito em um Asgardiano e destruindo o cara. You're a destroyer, Odinson. Era uma premonição dessa cena de Thor Ragnarok. A destruição de Asgard. Tá vendo como tudo tá se encaixando, cara? E sem falar que o Heimdall também fala isso aqui. See where your power leads. Isso mostra toda a jornada que o Thor acaba tendo no filme de Thor Ragnarok. E também a sua jornada onde ele vai até Nidavellir criar a sua arma poderosa para derrotar o Thanos.
atrás. É incrível como a Marvel consegue planejar um filme, um universo, cara, onde ela tá dando pistas pra nós há mais de 3 anos. E tudo isso aconteceu, cara, lá no futuro, que é hoje. E o melhor, cara, é que na cena da caverna as coisas ficam muito mais melhores e muito mais detalhadas e muito mais óbvias de que iriam acontecer. How do we stop Ultron? Sacrifice. Se liga só, percebeu? Eles não derrotaram o Ultron com um sacrifício. A morte do Mercúrio no filme não afetou eles terem derrotado o Ultron ou não, cara. You didn't see that coming. Mas uma coisa que eu mexi nessa teoria é que as bruxas falam em sacrifício porque ela não está se referindo a Ultron como o vilão que eles têm que derrotar, mas elas estão se referindo ao Thanos, cara. Ou seja, eles só vão conseguir derrotar o Thanos em Vingadores 4 com um sacrifício. How do we stop Ultron? Sacrifice. What kind? Human, of course. Não se esqueça, cara, foi a Wanda quem criou as visões nas mentes dos Vingadores. E os poderes da Wanda vieram através de uma joia do infinito. I got eyes on the prize. E agora o melhor é que nós sabemos que as joias do infinito têm a sua própria inteligência e consciência, cara. Sim, as joias são vivas. Isso porque em Vingadores Guerra Infinita nós soubemos que através do Caveira Vermelha ele foi enviado através da joia do espaço a ser um prisioneiro da joia da alma, cara, pra ele ficar lá pelo resto da eternidade protegendo a joia da alma, porque ele não era digno de segurar uma joia do infinito. Ou seja, a joia do espaço enviou o Caveira Vermelha até a joia da alma pra ele ficar lá como um prisioneiro. Two sought the stones. I even held one in my hand. But it cast me out, banished me here, guiding others to a treasure I cannot possess. Saul holds a special place among the Infinity Stones. You might say it has a certain wisdom. E em Thor 2, Odin fala o que a joia da realidade consegue fazer. It seeks out host bodies, drawing strength from their life force. E também na cena da caverna acaba falando o seguinte: The stone from Locus Septum. It never is. It is of the six, the infinite six. Cannot be joined nor kept apart. Isso significa o quê? As joias da alma, elas não conseguem ser mantidas juntas, mas todas são atraídas uma às outras. E já que as joias do infinito são inteligentes, elas podem muito bem ter mandado uma mensagem no subconsciente dos Vingadores, falando da vinda do Thanos e que o Thanos está juntando as joias do infinito. Porém, os Vingadores não acabaram descobrindo essa mensagem das joias, fazendo com que, eles não tivessem preparado o suficiente para a vinda do Thanos. Agora, na visão do Tony Stark, ele vê os Vingadores lá, todos mortos. E temos uma cena que mostra o escudo do Capitão América partido ao meio. Isso não significa que os Vingadores iam morrer. Na verdade, significa que a relação dele com o Capitão América estariam repartidos no meio. Ou seja, a separação dos Vingadores que aconteceu em Guerra Civil. You don't deserve it. My father made that shield. E olha só o que o Steve acaba falando pro Stark nesta visão. You could have saved us. Isso se refere em manter os Vingadores juntos. Geralmente, as visões são tidas mal interpretadas. O que significa? As pessoas não acabam se preparando para as visões para que aquilo não aconteça. Na verdade, o subconsciente delas faz com que todo o seu ato depois da visão gere a visão que ela viu. E as bruxas dizem nessa cena que eles devem temer o pai das ambições. Father's ambition. Isso se refere e se encaixa perfeitamente no Thanos, cara, que é um cara que tem uma ambição tão gigante a ponto de fazer qualquer coisa. E todos aqueles que morrem pelo Thanos são tidos como um filho dele, ou seja, pai das ambições caberia exatamente no Thanos.
E no final dessa visão, foi mostrado ao Thor a manopla com as 5 joias do infinito. E ele também viu o Visão vindo à vida através da joia da mente, com que fez com que o Thor chegasse lá, desse a vida ao Visão e desse o nome de Visão ao Visão, cara. Olha só essa cena. Um redemoinho que suga toda a esperança de vida, e o centro é aquilo. O que? A gema? E vocês sabem que grande parte do filme de Vingadores Guerra Infinita gira em torno do Visão. Porque você lembra, né? O Thor acabou de falar que aquela joia na mente do Visão seria um núcleo de devastações e morte, um vazio eterno que sugaria a vida na Terra. E foi o que aconteceu em Guerra Infinita, né? A joia do Visão era o centro de tantas mortes, cara. E se o Thanos conseguisse pôr as mãos nessa joia, toda a vida na Terra estaria em perigo. Que foi o que aconteceu em final de Guerra Infinita. Significa que há 3 anos atrás, Kevin Feige e todo o universo Marvel deu dicas do que viria a acontecer em Vingadores Guerra Infinita. E ninguém prestou atenção nisso, cara. Um beijinho na sua bundinha aí. Tica, tica.